Eu converso agora com o deputado federal Marcelo Ramos. Seja bem-vindo ao nosso programa, Marcelo Ramos, novamente. Bacana, bom dia, Alex, bom dia, Nanda, dia. bom dia a todos que nos acompanham aí na rádio e na TV. Marcelo, vamos começar falando aí sobre a vice-presidência lá da Câmara Federal, que você foi substituído e você fez um discurso e também uma publicação no Facebook muito forte, falando que não ia ceder à pressão, muito menos vender a sua ideologia, o que você defende, por um cargo. Alex, quando iniciou essa guerra do IPI, porque isso é uma guerra, já que está em jogo os empregos dos amazonenses, as escolas, a Universidade do Estado do Amazonas, os hospitais, os recursos que financiam serviços no interior, os recursos que pagam os servidores públicos do Estado do Amazonas, nós agimos de uma forma muito veemente, deixando claro que entre os caprichos do presidente da República e os interesses do povo do Amazonas, nós tínhamos um lado. O lado era o lado do povo do Amazonas. Eu fui eleito, Alex, por 396 votos de deputados e deputadas. Mas esses deputados só puderam votar em mim porque 106.806 amazonenses saíram de casa há 3 anos e meio atrás para votarem em mim. Portanto, o meu compromisso primeiro é com o povo do Amazonas. Eu não fui eleito para ser vice-presidente, fui eleito para defender os interesses do povo do Amazonas. Quando iniciou esse conflito muito acirrado do IPI, começaram a chegar recados do presidente da Câmara, do próprio presidente do PL, de que eu teria que arrefecer as críticas ao presidente, sob risco de eles reivindicarem a cadeira de vice-presidente, porque eu havia trocado de partido do PL para o PSD. E em momento nenhum eu tive dúvida de qual era a escolha correta. A escolha correta era ficar ao lado do Amazonas. Os empregos dos amazonenses, as escolas, os hospitais, não cabem dentro de uma cadeira, não cabem dentro do cargo de vice-presidente. Então não tive dúvida nenhuma, fiz a escolha que devia ter feito e sigo de cabeça erguida e fiel aos meus compromissos firmados com a nossa gente. Esses recados que chegavam, Marcelo, chegavam ali, você fala do presidente da Câmara, chegava do presidente do partido, seu antigo partido, o PL, eram recados diretos? Ou você diminui a crítica ao presidente Bolsonaro, ou você vai perder a cadeira? Era dessa forma mesmo? Do lado do presidente do PL, eram recados, olha, se você não arrefecer, eu vou ter que pedir o cargo em nome do partido, porque o presidente está me pressionando muito em torno disso. E do lado do presidente da Câmara, eram expressões como, me ajuda a te ajudar, diminui as críticas ao presidente, porque eu posso te ajudar. E eu disse para ele, se fosse para perder a minha independência de cumprir o meu compromisso com a minha gente, eu não tinha trocado de partido, eu tinha ficado no PL. Então fique tranquilo, faça o que você precisar fazer e eu vou seguir fiel aos meus compromissos. Chegaram ao ponto de propor que nós retirássemos a ação judicial, que é o que garante a liminar hoje, que protege a Zona Franca de Manaus. Eu não tinha o direito de fazer isso com o povo do Amazonas. Estou absolutamente tranquilo, Alex. Eu nunca tive que tomar uma escolha tão fácil na minha vida. No dia que disseram, não, vou tomar a decisão, eu falei, não tem problema. Eu volto para o meu gabinete no 8º andar, mas eu posso voltar para o Amazonas de cabeça erguida. Eu respondi muitas vezes, durante esses dias, qual era o sentimento que eu tinha por ter perdido o cargo de vice-presidente da Câmara. E para todos eu disse, meu sentimento é de orgulho. Que outro sentimento pode ter um homem que perde um cargo por não abrir mão dos seus ideais, por não abrir mão do compromisso com o seu povo? Então eles ficam com a cadeira, eu fico com meus ideais, com a minha dignidade e com o meu compromisso com o povo do Amazonas e bola para frente. O Brasil tem coisa mais importante para cuidar do que a cadeira de vice-presidente da Câmara. Marcelo, é interessante falar desse tema, porque é um tema que as pessoas comuns do Amazonas, elas não têm acesso a isso, por exemplo. Elas não sabem como é que é esse jogo político, ela não sabe, porque... O que rola nos bastidores, exatamente, né? E você ali estava numa situação que era uma situação digna que nós vivemos nos tempos escuros da ditadura militar. Não muda muita coisa. Ou você para de bater ali na ditadura militar ou você vai ser preso. Só que lá tinha um agravante que você perdia ali a sua cadeira de deputado e você ia para a cadeia. Só que agora não, ou você para de falar do presidente ou você vai perder a vice-presidência conquistado por votos individuais, só para que não é chapa. Alex, eu tive quase 100 votos a mais do que o presidente da Câmara, porque a votação é separada. Tem a votação para presidente e para vice. A votação dele foi num dia, a minha foi no outro dia.
No dia da minha votação, 50 deputados a menos votaram do que no dia da votação dele. E ainda assim eu tive quase 100 votos a mais do que ele. Agora sim, você defendeu tanto a Zona Franca que quando foi quinta-feira, você chegou aqui em Manaus e teve um ato de uma manifestação lhe agradecendo por defender a Zona Franca, né? Você poderia falar sobre isso? Ananda, essa é a diferença. Se eu tivesse trocado o que eles me propunham trocar, eu teria desembarcado aqui e estaria dando essa entrevista ainda vice-presidente da Câmara, mas envergonhado e sem o reconhecimento do povo do meu estado. Eu tomei a decisão que eu tinha que tomar, fui recebido com carinho pelas pessoas. No outro dia viajei para o interior do estado. Se você acompanhar as fotos pelas minhas redes sociais, por onde passei, junto com o senador Omar, junto com o deputado Sidney Leite, multidões nos encontravam, como em Carauari, parecia uma micareta de tanta gente no aeroporto. Quero agradecer o prefeito Bruno, lá em Erunepé, uma multidão também organizada pelo prefeito Railan, Itamaraty, que é uma cidade pequenininha, também o ginásio superlotado, organizado pelo prefeito João Campelo. Então, o que importa para mim é isso. Eu não quero nem eu tenho o dever de falar sobre isso com vocês que são da imprensa e corretamente perguntam sobre isso, mas eu quero que esse assunto passe o mais rápido possível, porque cada energia que eu gastasse com isso e cada tempo que eu passo falando disso é energia que eu perco e tempo que eu perco de falar porque importa. Olha, para um brasileiro, dos 19 milhões que estão passando fome, por pais de 5 milhões de crianças que passam fome hoje no Brasil, para um dos 12 milhões de brasileiros desempregados, nada importa quem é o vice-presidente da Câmara. O que importa é como é que nós vamos trabalhar para que ele tenha comida na mesa, para que o Brasil volte a prosperar. E eu acho que é com isso que a gente tem que gastar nossas energias. Fiquei feliz, claro, pelo gesto do meu povo, dos meus amigos, das pessoas que me querem bem. E onde eu ando na rua, também as palavras são de reconhecimento. Se eles acharam que iam me fazer mal, eles não sabem o bem que eles me fizeram. Vão saber quando chegar no dia 2 de outubro. Marcelo, é importante falar da vice-presidência do ponto de vista do que tu conseguiu trazer para o estado do Amazonas como vice-presidente. Quando você sentou na cadeira de vice-presidente, o que você trouxe para o estado do Amazonas? É importante que a população amazonense saiba disso. Alex, olha lá, primeiro eu sou o deputado, por conta da força do cargo, que mais destinou recursos para o estado do Amazonas, através de emendas. São mais de 300 milhões de reais de emendas. Emendas, por exemplo, que vão reformar todos os CRAs da cidade de Manaus. O prefeito Davi deve dar ordem de serviço nos próximos dias. Emendas que vão reformar as 4 policlínicas da cidade de Manaus. O prefeito também deve dar ordem de serviço nos próximos dias. Que vão construir a nova base do SAMU, que vão reformar 6 UBSs, emendas que, através da SEAS e do governador Wilson Lima, da ex-secretária Alessandra Campelo, estão construindo os pratos feitos, os restaurantes comunitários. Fora isso, eu presidi a sessão que renovou a lei de informática, fundamental para o polo de informática na Zona Franca de Manaus. Eu presidi a sessão que votou o segundo turno da PEC do PADIS, que é o Programa de Incentivo Fiscal para a produção de semicondutores e displays, que inclusive uma semana depois dessa votação foi inaugurada a fábrica da Smart aqui em Manaus, porque ela só esperava a votação para ter segurança jurídica. Eu presidi a sessão que aprovou o piso dos agentes comunitários de saúde, essa categoria tão importante para o nosso país. O presidente vetou o projeto de lei, eu presidi a sessão do Congresso que derrubou o veto, eu presidi a sessão do Congresso que aprovou o orçamento do Estado, eu presidi a sessão do Congresso que aprovou o auxílio emergencial. Então, foi um momento muito produtivo, de muita entrega para o Brasil e para o Estado do Amazonas. Mas eu quero dizer para o povo do Amazonas que pode ficar tranquilo que eu vou voltar e vou voltar ainda mais forte. Marcelo, nós continuamos com o problema do IPI, o que segura aí é uma liminar. O presidente Jair Bolsonaro esteve no final de semana aqui em Manaus para a Marcha para Jesus e em momento algum disse que vai voltar atrás. Pelo contrário, ele foi muito seguro em dizer que vai continuar baixando os impostos para o Brasil e não disse, olha, eu vou resolver aqui, pelo menos os produtos daqui da Zona Franca de Manaus. Ele foi muito claro em não dizer isso. E como é que a gente recebe essa veemência do presidente Jair Bolsonaro em continuar aí
atacando a Zona Franca de Manaus? Eu acho que primeiro é surpreendente que as pessoas aplaudam quem nos maltrata, né? Eu imagino que nesse momento da fala dele ainda deve ter aplauso lá. Eu não estava em Manaus. Isso é absolutamente surpreendente, o que mostra que essa relação ela não é muito racional, ela tem um quê de paixão, e eu respeito, porque sou um democrata por absoluta convicção. Mas veja só, Alex, o que é importante nisso, e eu vou procurar ser didático, porque as pessoas precisam entender isso. O presidente não entende. Eu acho que não é só maldade, não. Ele não entende, porque ele é muito raso intelectualmente, ele realmente não entende. E é importante que a gente entenda o que está acontecendo em relação ao IPI. Veja só, o IPI dos produtos produzidos na Zona Franca de Manaus, ele já é zero. Então não tem o que tirar a IPI na Zona Franca de Manaus, porque já é zero. E o que é produzido na Zona Franca de Manaus, salvo bens de informática, não é produzido fora da Zona Franca de Manaus. Por exemplo, moto. Não tem nenhuma fábrica de moto fora da Zona Franca de Manaus. Ar-condicionado. Não tem nenhuma fábrica de ar-condicionado fora da Zona Franca de Manaus. Concentrado de refrigerante. Não tem nenhuma fábrica de concentrado de refrigerante fora da Zona Franca de Manaus. O que isso significa? Significa que ele baixar o IPI desses produtos para fora da Zona Franca de Manaus não tem impacto nenhum para ninguém. Porque não tem fábrica disso fora da Zona Franca de Manaus. Por outro lado, nós temos a responsabilidade que ele não tem. Porque quando nós ajuizamos a ação, nós não ajuizamos a ação para derrubar o decreto inteiro. Nós ajuizamos a ação para derrubar só a parte do decreto que impacta na Zona Franca de Manaus e que não tem nenhum impacto fora da Zona Franca. Tem apenas para quem importa. Aí sim, aí ele tem que dizer que ele está defendendo os empregos dos chineses. Porque o problema do ar-condicionado, da motocicleta, não é com outro estado da federação, é com a China. Ele não baixou o IPI para nenhum outro estado da federação. Ele baixou o IPI do ar-condicionado chinês, da moto chinesa, para gerar emprego lá, e não aqui no Brasil. E os produtos que estão produzidos fora da Zona Franca de Manaus, nós tivemos a responsabilidade de não pedir a inconstitucionalidade dessa parte do decreto. Então, o IPI do automóvel continua reduzido, do carro, porque nós não produzimos aqui. O IPI do fogão, do micro-ondas, o IPI do fogão, da geladeira, da máquina de lavar, não foram reduzidos. Continuam reduzidos, porque não são produzidos aqui. Então, nós tivemos a responsabilidade que ele não teve. Ele não teve o cuidado de perceber que os bens produzidos na Zona Franca não são produzidos fora. E que, portanto, reduzir fora não teria impacto nenhum. Mas nós tivemos o cuidado de entender que nós não deveríamos atacar também a parte do decreto de bens que não são produzidos aqui. Interessante da fala do presidente Jair Bolsonaro, que ele fala que vai continuar reduzindo os impostos para produtos brasileiros, e aí nós não somos contra a redução dos impostos, nós todos que defendemos o modelo Zona Franca de Manaus, mas diz, Marcelo, que não quer acabar com a Zona Franca de Manaus. Aí existe aí uma incoerência, né? Uma incoerência aí na palavra dele com a ação, assim. É um discurso realmente para a militância. Alex, isso é um método. Isso não é um descuido, isso é um método. Tem um livro que quem tiver curiosidade vale a pena ler, que chama Engenheiros do Caos. Ele analisa o Beppe Grillo, que foi o primeiro dessas figuras folclóricas que apareceram na política, analisa o Trump e estava ainda no iniciozinho dessa onda Bolsonaro, ele fala um pouco de Bolsonaro. Então, o discurso absolutamente contraditório, ele faz parte desse método, porque uma hora ele fala para um público, outra hora ele fala para o outro. Então, ele diz coisas absolutamente contraditórias. Fala uma coisa e diz que não disse, fala uma coisa e pede desculpa. Isso é método, o tempo inteiro, é método. Então, você tem ali pessoas que não se afastaram da sua racionalidade, houve um discurso messiânico, e o que ele diz tomam como verdade. Então, muitos saíram dali acreditando que realmente não impacta a Zona Franca de Manaus, quando é algo em conteste. Todo mundo que tem uma indústria instalada na Zona Franca de Manaus diz que impacta, mas isso vai passar, já está muito próximo de passar. E é exatamente sobre esse impacto, porque, na verdade, esse discurso é um discurso muito de retórica, né? Não vamos acabar com a Zona Franca, mas aí não muda nada. Mas não vou mudar nada, vou continuar. Com a redução dos IPIs. Tem uma outra coisa que é muito importante dizer.
porque muitos dos manauaras que nos ouvem agora ou têm laços com o interior. Praticamente todos nós temos laços com o interior. Ou tem parentes que ainda moram no interior, ou são homens do interior que migraram para a capital, ou é gente do interior que está de passagem aqui. E essa medida, ela é desastrosa para o interior do estado do Amazonas, apesar da Zona Franca ser de Manaus. Eu estou conversando com o deputado federal Marcelo Ramos e conversávamos sobre a declaração do presidente Jair Bolsonaro, que disse que não vai acabar com a Zona Franca de Manaus. E eu gostaria que o deputado explicasse, para quem ainda não entendeu, como é que se acaba com a Zona Franca de Manaus. Primeiro que nenhum presidente, mesmo o maior inimigo da Zona Franca de Manaus, nunca diz que vai acabar com a Zona Franca de Manaus. Até porque ninguém, se quisesse acabar de verdade, teria que apresentar uma emenda constitucional para tirar a Zona Franca de Manaus da Constituição. O problema é que você não precisa tirar a Zona Franca de Manaus da Constituição para acabar com ela. Basta você diminuir o que se chama de vantagens comparativas. A Zona Franca de Manaus só existe porque é mais barato produzir aqui, mesmo com o sobrecusto logístico que nós temos, do que produzir em São Paulo. Por que é mais barato produzir aqui? Porque aqui o IPI é zero, porque aqui o imposto de renda tem uma redução de 88%. A hora que você diminui também o IPI de fora da Zona Franca de Manaus, você acaba com a Zona Franca de Manaus, porque você diminui essa vantagem. Isso não é uma questão política, não é uma pregação política, é uma questão matemática. Se para produzir uma moto em São Paulo custa 100, produzir em Manaus custa 90 por conta da redução de impostos, a hora que você reduz o imposto em São Paulo, lá passa a custar 85. Fecha a fábrica aqui e vai para São Paulo, onde estão todos os mercados consumidores, onde é muito mais simples a estrutura logística. Mas antes da gente ir para o intervalo, Alex, eu explicava para o homem, para a mulher do interior, para quem tem laços, para quem tem família no interior, o quanto essa medida do IPI ela é prejudicial ao interior do estado do Amazonas. O interior do estado do Amazonas é muito pobre. Eu fiz esse final de semana toda a calha do Rio Juruá, Guajará, Envira, Itamaraty, Irunepé, própria cidade de Juruá e Carauari. E a pobreza é extrema, né? Muita pobreza. Esses municípios, eles não conseguem arrecadar IPTU, que é o imposto municipal, e eles não conseguem arrecadar ISS, que é um outro imposto municipal. Então, o prefeito do interior, ele vive, ele paga os servidores públicos, ele recupera a cidade, ele compra medicamento, com 3 coisas. Com FPM, Fundo de Participação dos Municípios, com ICMS, porque 25% de tudo que é arrecadado de ICMS é transferido para os municípios, e com emendas parlamentares. O que acontece com essa decisão de reduzir o IPI? 40% do FPM é composto por IPI. O governo está renunciando 23 bilhões de reais de IPI. 40% disso seria distribuído para os municípios brasileiros. Então, o interior do estado já começa a sofrer os impactos da redução do IPI no repasse de FPM. E, obviamente, se a gente tiver uma desaceleração da atividade industrial na Zona Franca de Manaus, a gente vai ter uma queda de ICMS, porque 90% do ICMS gerado aqui na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, é decorrente da Zona Franca de Manaus. Então é importante entender que a Zona Franca é de Manaus, mas que essa é uma medida que pode impactar e já vem impactando de uma forma muito ruim o interior do estado. Além do que é com esses recursos de ICMS que o governo do estado do Amazonas paga as escolas que funcionam no interior, os hospitais que funcionam no interior, que leva recursos através de convênios para recuperar as ruas do interior. Então, é um impacto que não se resume à cidade de Manaus, que se espalha por todo o interior do estado do Amazonas, e como o interior é mais pobre, obviamente, cada real que ele perde de receita é um sofrimento a mais na vida das pessoas. Aí a gente sai do interior e fala para Manaus, aqui para o nosso público de Manaus. Esse impacto aqui na cidade de Manaus, além de impactar a UEA, que é Manaus, e os polos no interior. E a UEA é um exemplo aí de universidade para o Brasil, né? Em relação aos polos no interior do estado do Amazonas. Esse impacto seria devastador para a cidade de Manaus. Seria algo parecido, para quem conhece um pouquinho da história, como quando nós tivemos o fim do ciclo da borracha. Manaus, que era uma cidade muito próspera, de uma hora para outra virou uma cidade miserável, com uma diferença.
Manaus hoje não é aquele pequeno vilarejo que era quando da queda da borracha. Manaus hoje é uma cidade de 2 milhões de habitantes. Nós estamos falando, Alex, só para você ter uma ideia, que eu acho que algumas coisas são simbólicas e servem para as pessoas perceberem. Hoje, nós temos 400 mil empregos entre diretos e indiretos no polo industrial de Manaus. Então, a primeira medida seria a perda desses 400 mil empregos. Nós não estamos falando só do operário da fábrica. Nós estamos falando do motorista do ônibus que leva o operário da fábrica. Nós estamos falando da cozinheira que cozinha para o operário da fábrica comer. Nós estamos falando do escritório de advocacia que presta serviço para a indústria do distrito. Nós estamos falando do escritório de contabilidade que presta serviço para a indústria do distrito. Uma cadeia, né? Uma cadeia. E tem uma medida, Ananda, que pouca gente enxerga. 500 mil pessoas têm plano de saúde porque são dependentes dos operários do polo industrial de Manaus, porque pela convenção coletiva deles, as empresas são obrigadas a dar plano de saúde. Nós estamos falando de tirar 500 mil pessoas de um plano de saúde e colocar no SUS no outro dia. Um quarto da população manauara, um quarto, que hoje não está indo na UBS, não está indo no hospital público, porque tem um plano de saúde e que perderá e irá para o sistema público de saúde. Além do mais, uma queda drástica de ISS, porque boa parte do ISS, que é o imposto municipal que a Prefeitura de Manaus recebe, decorre do polo industrial de Manaus. E a gente fala de quanto de ISS? Olha lá, o ISS, Alex, hoje em Manaus, eu imagino... Eu não tenho acompanhado muitas contas de Manaus, mas eu imagino que deva dar uns 3, 4 bi. Caramba. Claro que não vai perder tudo. 3, 4 bi por ano. 3, 4 bi por ano. E além do ISS, nós estamos falando da queda da riqueza circulante no estado do Amazonas. A Zona Franca de Manaus gerou ano passado 158 bi de riqueza. Desses 158 bi, estudos dizem que aproximadamente 40% fica aqui. 40% de 158 bi, aproximadamente 30, 40 bi, que circulam na economia de Manaus em decorrência da Zona Franca. Isso é dinheiro que compra apartamento do construtor, que paga consulta médica do médico profissional liberal, isso é recurso que circula de quem compra no shopping, isso é recurso que circula no comércio em geral. O comércio no Amazonas ele é muito forte por conta da indústria, porque a indústria é a atividade econômica que tem maior cadeia e maior massa salarial. Então, sem indústria, nós temos uma queda de toda outra atividade econômica, porque a gente vai tirar de uma hora para outra 40 bilhões de riqueza circulante do nosso estado. Então, a situação realmente é muito dramática e, por isso, nós fomos muito firmes, não vacilamos. E, a despeito da medida do presidente Bolsonaro, nós precisamos ressaltar o papel, não meu, mas da nossa bancada, quase toda, porque alguns correram para o mato na hora que o bicho pegou, mas da nossa bancada quase toda, que foi firme ao ajuizar uma ação direta de constitucionalidade, e o ministro Alexandre de Moraes, que foi... O ministro Alexandre de Moraes ele não foi sensível, porque isso não é uma decisão passional, ele simplesmente cumpriu o que está na Constituição. Exatamente. A Constituição é clara. A Constituição diz que a Zona Franca de Manaus tem que ter vantagens comparativas para ser instaladas aqui. O tribunal tem reiteradas decisões dizendo que as vantagens comparativas têm natureza constitucional e que, portanto, qualquer medida que reduza as vantagens comparativas é inconstitucional. Então, o que o ministro Alexandre de Moraes fez foi apenas seguir o que está na Constituição e a jurisprudência reiterada do STF. Por isso, eu estou muito convicto de que essa decisão liminar será confirmada pelo plenário quando apreciada pelo plenário. Mas aí quando o Alexandre de Moraes fala que nós temos que discutir o modelo da Zona Franca de Manaus para que o Brasil entenda a importância da Zona Franca de Manaus, tu não acha que isso pode prejudicar a Zona Franca de Manaus, do ponto de vista que a decisão é uma decisão jurídica, não uma decisão política? O ministro Alexandre de Moraes cogitou na última audiência que nós tivemos com ele a ideia de realizar audiências públicas. Exatamente. Eu acho que vale a pena, Alex. Eu acho que tem muito de preconceito nesse debate sobre Zona Franca de Manaus. Eu sou hoje, talvez, o deputado dos 513 que mais tem interlocução com a indústria. Então, eu sou chamado, semana retrasada, eu estava na posse, eu fui o único deputado a falar na posse da Anfávia, que é a Associação dos Fabricantes de Automóveis
no Brasil, que tem todas as grandes corporações, Ford, Fiat, Chrysler, Toyota, todas as grandes empresas de veículos do Brasil. Eu fui agora chamado para uma palestra no Sindicato da Construção Civil de São Paulo. Então, talvez eu seja o deputado que mais dialoga com esse setor produtivo nacional. E tem um pouco de preconceito, principalmente vindo de São Paulo, no Paraná também por conta da questão dos refrigerantes, mas tem muito de desinformação. Então, cada espaço que a gente conseguir abrir e falar da Zona Franca de Manaus, por exemplo, quando eu falei lá na abertura, na posse do novo presidente da Anfávia, como eu disse, dos fabricantes de automóveis, eu abri a minha fala dizendo, olha, tranquilizem, a nossa ação não é para reduzir o IPI de automóveis, não é para atacar a redução do IPI de automóveis. Nós defendemos a redução do IPI de automóveis, nós não queremos que reduza o IPI de motos. Por que nós não queremos que reduza o IPI de motos? Porque em Manaus o IPI já é zero e porque fora de Manaus não tem nenhuma fábrica de motos. Nenhuma. Zero. As fábricas que tem fora de Manaus é o que se chama de motoneta, que são motos abaixo de 50 cilindradas. E essas tiveram um IPI reduzido e nós não estamos questionando. Então, é importante a gente ir esclarecendo. O que é preconceito é mais difícil de tratar. Mas o que é desinformação, todo espaço de diálogo sobre Zona Franca nos ajuda. A gente tem recebido ataques da imprensa nacional e também de deputados ligados ao Bolsonaro em relação à medida do ministro Alexandre de Moraes, que acaba sendo um fake news, porque eles acabam dizendo que o ministro Alexandre de Moraes reduziu, não queria a redução do IPI para o Brasil inteiro. Na verdade, não é o Brasil inteiro. A decisão ela é bem clara, são para os produtos da Zona Franca de Manaus. Como vocês receberam essas críticas, porque ela partiu também, como foi dito por alguns deputados, a grande imprensa e alguns economistas do Brasil acabaram comprando essa ideia e atacando a Zona Franca de Manaus como se fosse um modelo que prejudicasse a Zona Franca de Manaus. O próprio presidente Jair Bolsonaro fez uma declaração dizendo que aqui era um paraíso fiscal. Alex, assim, primeiro, como eu disse, tem uma parte dessa história que é preconceito. É isso que eu ia perguntar. Tem economistas ligados a grandes corporações, ligados aos interesses paulistas mais atrasados, que agem como caneta de aluguel para expressar, supostamente sob bases técnicas, o preconceito contra o modelo de desenvolvimento regional mais exitoso do Brasil, um dos mais exitosos do mundo, que não só gera emprego, gera renda, faz com que o Amazonas seja um estado equilibrado do ponto de vista fiscal e, mais do que isso, protege a floresta. Essa questão do paraíso fiscal é bem interessante falar disso, Alex. Primeiro, a deslealdade e a covardia do presidente da República de chamar um estado da federação, que ele governa, de paraíso fiscal. O Amazonas é tudo menos um paraíso fiscal. E eu explico por quê, pegando os números do ano passado. No ano passado, o Amazonas recolheu 17 bilhões de reais de tributos federais. Vou repetir. No ano passado, o Amazonas recolheu 17 bilhões de recursos federais. Sabe quanto que o Amazonas recebeu de recursos federais ano passado? 5 bi. Ou seja, portanto, nós somos credores da União, nós não somos devedores na União, não. Aqui é um paraíso fiscal para a União. A União faz uma farra com o dinheiro do Amazonas. Sabe por quê, Ananda? Olha o que acontece. O Amazonas recolheu 12, recebeu 7. Recolheu 12, recebeu 5. Esses 7 foram para os cofres da União. Sabe para quê? Para a União salvar o estado do Rio de Janeiro, que quebrou e vive um programa de recuperação fiscal. Para a União salvar o estado de Minas Gerais, que quebrou, que vive recuperação fiscal. Para a União salvar o estado do Rio Grande do Sul, que quebrou e vive recuperação fiscal. E nós não devemos nada para a União, nunca pedimos dinheiro da União para pagar nossas contas, com acertos e erros de vários governadores que passaram por aí, nós nunca pedimos dinheiro da União para pagar nossas contas, nunca atrasamos um salário de servidor público, nunca deixamos de pagar os compromissos do nosso Estado. Então nós não somos um paraíso fiscal, não. Opa, baixa a bola, presidente. Baixa a bola. É bem interessante esses dados. Se fosse paraíso fiscal, acho que é uma questão até de lógica. Se fosse paraíso fiscal, a gente já está muito bem, né? O Amazonas iria estar muito bem. Se fosse paraíso fiscal, a gente estava recebendo mais do que pagava. Esse dado é bem interessante. A gente manda para a União 12 bilhões e recebe 5. Ou seja, tem aí um ativo aí que
não está chegando aqui para Manaus, né? Até porque, Alex, veja só, é porque é difícil trazer as pessoas para a racionalidade, mas vamos ser racionais. O presidente Bolsonaro já veio 7 vezes em Manaus, desde que ele tomou posse. Pergunta, qual entrega? Ele disse que entregou 100 milhões agora, na última vez que veio aqui, que vai cair aí nos cofres públicos. Pode cair um dia. Até agora... Até sábado iria cair, né? Até o final do mês. Tinha dito que até o final do mês iria cair esse dinheiro. Até agora não caiu nada. Até agora o que nós temos de entrega é uma ponte de madeira de 18 metros lá em São Gabriel da Cachoeira. Prometeram a 319 nunca esteve tão ruim como está hoje. Só é ver as fotos que circulam nas redes sociais. Prometeram proteger a Zona Franca está sendo duramente atacada. Eu falava aqui para o Marcelo que eu sempre viajo a Boa Vista, que tem um programa de televisão em Boa Vista, inclusive o programa é diário lá em Boa Vista, e um dia da semana eu tenho que estar em Boa Vista. E não tem mais asfalto na BR-300, na 174. Não tem mais asfalto. A área indígena, que você levava 2 horas, hoje você leva de 3 a 4 horas para terminar ali a área indígena. Enfim, a 174 está completamente destruída. Alex, isso é uma denúncia muito grave e nós, inclusive, a nossa bancada e os deputados de Roraima, vamos buscar o superintendente do DENIT, Afonso Lins, que é um amigo fraterno, mas que não pode fazer nada se não tiver recursos na conta do DENIT. Ela foi uma rodovia que nunca teve problema de manutenção. Você é testemunha disso. Fazem 8 horas. Quem faz esse trecho nunca teve problema. A BR-174 ela foi feita pelo governador Amazonino Mendes alguns anos atrás, asfaltada por ele alguns anos atrás, e depois disso ela sempre teve manutenção, contrato de manutenção permanente. Era difícil. Abrir um buraco na 174, logo depois já estava tapado. Pela primeira vez na história, desde que ela foi asfaltada, ela está intrafegável. O tempo inteiro a gente está assistindo notícias e vendo vídeos na internet de caminhoneiros, de gente que está tentando trafegar na estrada e está tendo muita dificuldade. E essa estrada ela passou a ter uma relevância econômica por conta da crescente produção de grãos no estado de Roraima, que escoa pelo porto de Itacoatiara. Então, ela não tem mais só uma importância de ligação entre Amazonas e Roraima para que as pessoas possam de carro ir até lá e voltar. Hoje ela tem uma relevância econômica enorme. Então, essa denúncia é uma denúncia grave, repito, pela primeira vez na história, desde que foi asfaltada, nesse governo, a 174 está intransitável em vários trechos. É falta de recursos, deputado? Na verdade, o que o governo fez? O governo, como o presidente não gosta de governar, ele terceirizou quase toda a capacidade de investimento do Estado brasileiro para o presidente da Câmara, Arthur Lira, nas chamadas emendas de RP9. Chamam de orçamento secreto, mas nem é muito secreto assim. Na verdade, emendas de relator, que é o termo técnico dessas emendas. E aí, esses órgãos, eles não têm mais os recursos mínimos para prestar seus serviços. INCRA não tem, DENIT não tem, ou dependem de emendas parlamentares, ou não conseguem executar nada. Como os parlamentares priorizam, e obviamente que priorizam, eu também priorizo, recursos para as prefeituras, porque as prefeituras têm mais dificuldade de atender os serviços básicos da população, elas são mais próximas das necessidades mais urgentes da população, órgãos como o INCRA e como o DENIT hoje não têm recurso para nada. Então é falta de recurso mesmo. E a situação é complicada. Eu estive com um representante na semana passada aqui dos caminhoneiros, eles estavam relatando aqui, deputado, que o que se fazia em um dia, 24 horas, se faz hoje em 28 horas, entendeu? Ele disse que a situação é muito difícil, porque não aumentou o preço do frete. Não aumentou o preço do frete, aumentou o tempo de viagem, portanto ele faz menos viagens, e aumentou muito o preço do diesel. Exatamente. Então, os caminhoneiros que fazem esse trajeto devem estar tendo prejuízos enormes nesse período. Enorme. E a BR-319? A BR-319, eu encontrei, acho que há uns 15 dias atrás, o ex-ministro Tarcísio,
e ele me disse que estava muito próximo de sair a liberação, a licença para a recuperação do trecho do meio. Mas ele já me disse isso desde o primeiro dia de governo, quando eu encontrei com ele, e até agora não saiu a licença. Quando sair a licença, se sair, surge um outro problema. É uma rodovia que tem um custo de aproximadamente R$1,5 bilhão para recuperar os 400 quilômetros. E depois que recuperar, você tem o custo de manutenção da rodovia. Lembrando que o atual governo não recuperou nenhum milímetro, nenhum centímetro dos 400 quilômetros do trecho do meio. Eu quero lembrar uma coisa aqui, porque as pessoas falam as coisas contando que todo mundo vai esquecer, né? As pessoas falam as coisas contando que todo mundo vai esquecer. Eu quero lembrar que o vice-presidente, Hamilton Mourão, veio aqui num evento na Federação da Indústria e disse que se o governo não asfaltasse a 319, ele comeria a boina dele. Eu estou esperando ele voltar para a gente decidir, a gente compra a farinha e decidir, para não ficar muito pesado muito comer, pesado. decidir se vai fazer ela frita, assada ou um ensopado da boina dele, cozido, com uma farinha do Arini, porque é para ele melhor. Desce mais, né? Para ele descer melhor. A gente compra ainda um baré que é para ele desentalar. Tem que colocar ali uma pimenta do reino, tucupi, né? Uma boina no tucupi. Uma boina no tucupi. Ela já é meio verdinha, né? No lugar do jambu, fica... a gente mete a boina dele. Mas, Marcelo... Mas essa atitude é uma vergonha, né? E, às vezes, a gente evita, mas é pouca entrega para o Amazonas. É nada de entrega para o Amazonas. Nós estamos falando de uma cidade, vamos pegar Manaus, nós estamos falando de uma cidade que deu ao presidente da República 57% dos votos na última eleição, uma vitória acachapante, avassaladora. Pergunte para o prefeito Davi quanto entrou de recurso federal na conta dele. Entrou 26 milhões de emenda minha, que eu destinei, do governo federal direto. Vocês devem lembrar também, as pessoas têm memória curta, mas o prefeito Davi foi ao presidente Bolsonaro e voltou com a mensagem de que o presidente Bolsonaro liberaria R$1 bilhão para Manaus. Vocês devem lembrar disso. R$1 bilhão para Manaus. Liberou zero. O dinheiro que Manaus recebeu foi 26 milhões de emenda minha. 6 milhões na assistência social e 20 milhões na saúde. Marcelo, o problema da BR-319 é um problema antigo. E é um problema que não é um problema só político, ele é um problema também jurídico. E é o interessante que se fala tanto em novas matrizes econômicas para o estado do Amazonas, mas nós não conseguimos asfaltar a BR-319, ou então fazer uma ferrovia, ou fazer alguma coisa que nos tire do isolamento. Porque o Amazonas não pode ter competitividade com o Brasil indo de barco, entendeu? Ou seja, isso é uma situação que dura muitos anos. Alex, veja só, esse é um debate que a gente tinha que tirar um programa todinho para fazer sobre ele, porque a BR-319, ela jamais vai substituir o nosso modal logístico. O nosso modal logístico prioritário, ele sempre vai ser o que se chama de rodofluvial. O caminhão vai lá, encosta numa balsa, o cavalo sai, fica lá só a parte da carreta. Atravessa até Belém, chega em Belém, outro cavalo vai, encosta e leva para o resto do Brasil. Por quê? Porque a capacidade de uma balsa, ela carrega, sei lá, 30, 40, 50, 100 caminhões dentro dela. Então, pelo volume, justifica. Por que a BR-319 é importante? Primeiro, por uma questão de integração nacional. Nós temos o direito de ter uma ligação rodoviária com o resto do país. E segundo, por uma questão de alguns processos produtivos do polo industrial de Manaus que são feitos em just-in-time. O sistema de just-in-time é importante porque você diminui a necessidade de estoque. Diminuída a necessidade de estoque, menos estoque é menos dinheiro parado. Você torna a sua atividade mais produtiva e, portanto, mais competitiva num mundo globalizado, num mundo com competição com a China, que é uma forma de competição avassaladora. Então, ela não vai substituir o rodofluvial, mas ela vai ser muito importante para alguns sistemas de just-in-time. Você pega hoje a produção de celulares, por exemplo, toda ela tem que ser via aérea, porque as pessoas não sabem por que as empresas de aviação brigam tanto para pagar a mala. Acham que é por conta daqueles 20 contos que você paga ali. 30. Não sei nem quanto é, porque eu só viajo sem mala, mas ali, aquele dinheirinho ali que você paga ali. Não é por isso. É porque quanto menos mala tiver,
mais eles têm espaço para carregar celulares nos voos aqui. Então, eles vendem espaço de carga para celular. A hora que a gente tiver uma rodovia, esse, por exemplo, é um produto que vai baratear o custo de produção, porque ele vai poder ser feito rodoviário. Marcelo, vamos falar de um problema que é um problema que atinge todo o Amazonas. O diesel aumentou e quando o diesel aumenta, é uma cadeia toda que aumenta. Por quê? Porque nós não temos estradas, nós temos rios. E os barcos se movimentam com diesel. E uma parte da energia do interior também é a diesel. Ou seja, o diesel aumenta e a cesta básica vai aumentar porque ela precisa sair de Manaus por barco e quando chegar lá no interior vai chegar mais cara porque o próprio frete do barco vai aumentar porque o barco é movido a diesel. E hoje, por exemplo, nós pagamos o combustível e a gasolina fazemos em real e pagamos em dólar. Isso veio ali do Temer, foi ele que mudou essa política de preços da Petrobras e até agora não se fala em voltar a fazer em dólar, e fazer em real e pagar em real. O único que falou sobre isso foi o presidente Lula, que disse que a primeira vez que se sentar lá na cadeira de presidente, ele vai voltar, né, a fazer gasolina em real e a população pagar em real. Primeiro, Alex, é importante você ressaltar o impacto que isso tem na vida do homem do interior. Como eu disse, eu vim do interior agora, final de semana passado, retrasado, né? O passado terminou ontem, mas final de semana retrasado, eu fiz o Alto Rio Negro, São Gabriel, Santa Isabel e Barcelos, e no anterior eu fiz o Alto Solimões, partindo lá de Atalaia do Norte e terminando em Fonte Boa. Em todos esses locais que a gente passa, o custo de vida para o cidadão ficou muito caro. Um gás de cozinha, nós estamos falando aí o mais barato que eu encontrei nesses municípios foi 140, em alguns locais o gás de cozinha 155. Eu me surpreendi agora em cidades como, por exemplo, em Vira, em que o diesel está mais caro que a gasolina. Nossa. Só que, como você disse, os barcos, eles são movidos a diesel. Então, você precisa do diesel para uma série de operações. Então, o que está acontecendo isso? Isso está aumentando o custo de vida do homem do interior. O homem do interior, com muita dificuldade, vez por outra, comia carne. Perdeu o direito de comer carne. E na capital também, os mais pobres. Perderam o direito de comer carne. Foram para o frango. Perderam o direito de comer frango. Foram para o ovo. Só que uma cartela de ovo está 30 conto. Está R$1 um ovo. R$1 um ovo. Sabe, isso pra gente, Alex, parece estatística, parece número. Às vezes eu digo que tem 19 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Tem 5 milhões de crianças passando fome no Brasil. E a gente ouve isso como uma estatística. Cara, isso não é uma estatística, isso é uma tragédia. É gente que acorda sem ter o que comer. É criança que acorda sem ter o que comer. É pai que acorda com o filho chorando, pedindo um prato de comida e não tem como colocar comida na mesa, cara. Se nós não nos sensibilizarmos com isso, nós viramos bicho. Nós perdemos completamente a nossa humanidade. Então, é muito grave o que está acontecendo no Brasil. É muito grave. É que a gente se fecha na nossa bolha, aí na nossa casa não está faltando ovo, não está faltando peixe, não está faltando frango, não está faltando carne, e a gente esquece que o mundo não é a nossa casa, que a humanidade não se sustenta como uma ilha de prosperidade cercada de um mar de miséria. Então, esse é um problema de todos nós, que exige políticas públicas do governo federal, que exige ação legislativa nossa. Eu, por exemplo, propus uma PEC que destina 5% de todas as emendas parlamentares obrigatoriamente para programas de combate à fome. Eu mesmo, esse ano, destinei minhas emendas quase que 100% para as secretarias de assistência social, que é quem combate fome. Enquanto não tem emprego, tem que dar a cesta básica, cara. Eu não posso dizer para um cara que está com fome, olha, peraí que eu vou fazer uma política econômica que daqui a 6 meses tu vai ter um emprego, daqui a 6 meses o cara vai morrer, meu amigo. E ver o filho morrer também, não. E se ele não morrer, daqui a 6 meses, ele vai para o garimpo ilegal, ele vai para o tráfico de drogas, ele vai para o assalto. Então, peraí, nós vamos esperar acontecer, né? Acontecer? Então nós precisamos colocar comida na mesa do cara. Cesta básica, restaurante comunitário, como o Prato Cheio, esse programa que tem recursos de emendas minhas. Então nós precisamos olhar para essa questão da fome. Em relação à política... E aí você pega o gás de cozinha. Né? O gás de cozinha todo é transportado daqui para o interior. Em balsas a diesel. A diesel. Portanto,
fica mais caro o gás de cozinha por conta que fica, da logística. Fica muito mais caro o transporte. Essa questão da Petrobras, essa questão é uma escolha. A Petrobras, ela produz combustível em real, mas ela é uma empresa global, certo? Para que ela tenha valor global de mercado, ela tem que praticar o preço em dólar. Os acionistas ganham muito. Os acionistas da Petrobras ganham muito a custo do povo não ter dinheiro para comprar o gás de cozinha, do povo não ter dinheiro para abastecer a moto, da classe média ter que deixar o carro em casa ou dividir o marido e a mulher o mesmo carro, mudar o roteiro de vida para organizar melhor a vida e economizar. Porque a gasolina não é aqui em Manaus, não é no interior da Amazônia, não. Em Brasília, um litro de gasolina é R$ 7,50. R$ 7,50, R$ 7,58. É o preço da gasolina. Na Bahia é 9. É o preço da gasolina em Brasília. Então, nós precisamos discutir enquanto nação. Para que serve? Aí eu vejo, cara, tem umas coisas que é surreal. Eu vejo o cara dizer que para diminuir o preço tem que privatizar a Petrobras. Eu fico na dúvida se é burrice ou má fé. Porque, vamos lá, o problema do preço alto da Petrobras é ela praticar preços internacionais. O problema não é ela não ter competição, porque tem competição hoje, o mercado brasileiro está aberto. É ela praticar preços internacionais. Aí você vai vender a Petrobras para uma multinacional e achar que ela vai comprar em real? Tá de sacanagem, né? É impressionante, né? Mas acontece. E fica indefensável, né? Eu parei de discutir essa questão porque a gente discute, aí vão colocar a Covid no meio, enfim, aí vem um monte de problema no meio. Mas, Marcelo, a gente quer agradecer você pela entrevista, o papo foi muito bom, já fica convidado para a próxima oportunidade. A gente ainda nem falou tudo que a gente gostaria de falar, né? Passou muito rápido. Bacana. Não, eu quero agradecer, parabéns pelo trabalho de vocês esclarecem, vocês vão levando informação à população, e eu quero agradecer a forma carinhosa com que eu tenho sido recebido aqui no meu estado, desde que voltei de Brasília, depois dessa covardia, dessa violência de que eu fui vítima. Isso para mim é página virada, eu não vou gastar mais 1 milímetro de energia com isso, porque a minha energia seguirá sendo gasta para defender a Zona Franca de Manaus, para defender os empregos dos amazonenses, as escolas, as universidades, a Universidade do Estado do Amazonas, os hospitais, o recurso que financia serviços públicos no interior do Estado. Essa é a minha missão, para isso eu fui eleito e eu honrarei até o último dia. Obrigado.